Olá, vestibulindas e vestibulindas! Hoje é um dia lindo para construir o seu mil. Se você está chegando por aqui agora, seja muito bem-vindo. Se você voltou depois dos últimos vídeos, seja muito bem-vindo mais uma vez. É uma honra ter vocês aqui. No vídeo de hoje, a gente vai sair do campo tão teórico e vamos pro lado mais prático. Eu recebi essa sugestão de vídeo de uma das pessoas que está acompanhando o canal. Eu acho interessante vocês saberem que eu tô sempre aberta a sugestões de vídeos. A gente vai realmente construindo o canal juntos. Baseado nos materiais que eu tô deixando para vocês há 3 semanas no Drive, a gente vai construir juntos uma redação. Então, vamos lá! Eu procurei um tema de redação que tivesse também uma coletânea, pra gente poder se virar com a coletânea e construir uma redação do jeito que der. Achei um material muito interessante do Descomplica, que eu deixei em PDF para vocês no Drive. E o tema 3, a importância da reivindicação da saúde pública no Brasil. A partir do material de introdução, que foi uma tabela que eu deixei para vocês no Drive, a gente pode pensar na introdução. Como repertório abrangente para esse tema, eu escolhi a música A Cara do Brasil, do Celso Viáfora. Se você nunca teve contato, ao menos com a letra dessa música, eu super recomendo que você faça isso. Como problema desse tema, eu escrevi na minha tabela que no Brasil a gente tem uma saúde pública extremamente fragilizada, marcada pela falta de conhecimento dos direitos. E aí isso impede que os brasileiros façam reivindicações efetivas sobre o seu direito à saúde. E aí na coluna da tese eu coloquei como causas a ineficiência do Estado e uma cultura de falta de conhecimento das leis por parte dos brasileiros. Pode ver que essas duas causas foram exatamente as mesmas que eu coloquei na minha redação do Enem 2019. E a partir do momento que eu preenchi essa tabela, eu pude fazer um rascunho, um planejamento do que seria o meu texto e consegui escrever a introdução. Pensando no tópico frasal de cada um dos parágrafos seguintes, eu pensei primeiro sobre a ineficiência do Estado. Qual é o resultado da ineficiência do Estado? E aí eu escrevi como tópico frasal que isso acentua as desigualdades socioeconômicas do nosso país e acaba prejudicando o desenvolvimento humano dos cidadãos. Para embasar o que eu estava falando, eu tentei procurar um dado da coletânea, mas a coletânea estava bem pobre em dados, então eu só coloquei as mesmas coisas no texto que estava falando em uma das charges que falta nos hospitais. E aí, para completar, para não ficar tão vazio o argumento, eu coloquei também sobre o artigo 6º da Constituição Federal de 1988, que é aquele artigo muito interessante que você tem que saber se você vai fazer redação do Enem. No segundo parágrafo, para fazer o tópico frasal, eu parti da segunda causa da minha tese, que foi a cultura de falta de conhecimento das leis. Eu me perguntei, de onde essa causa vem? Eu escrevi no tópico frasal que a falta de conhecimento das leis provém de um ensino falho, que não ensina para os estudantes coisas básicas da nossa legislação. Eu usei o mesmo argumento que eu usei no segundo parágrafo da minha redação do Enem 2019, o livro Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Eu poderia muito bem ter usado outra obra, outro autor para falar sobre essa questão do segundo parágrafo de desenvolvimento, mas eu preferi usar o mesmo para mostrar para vocês como a gente consegue manter o padrão várias vezes na redação do Enem. E aí, pensando na conclusão, no terceiro arquivo que eu deixei disponível para vocês, eu preenchi a tabela com o problema do tema, escrevi a minha tese e aí depois eu preenchi para cada uma das causas da tese, o agente, a ação, o meio, a finalidade e o detalhamento. Como agente para solucionar a primeira causa do problema, eu escolhi o Ministério Público Federal e disse que a ação que ele precisava realizar é a fiscalização, por meio da realização de inquéritos e com a finalidade de garantir aos brasileiros os seus direitos. Como detalhamento, eu disse que esses inquéritos deveriam ser transparentes. Para solucionar a segunda causa da minha tese, lembra que a gente conversou no último vídeo que causas culturais elas podem sempre ser solucionadas por meio da educação?
Por consequência, eu coloquei como agente para solucionar essa causa o Ministério da Educação. Disse, assim como no meu texto de 2019, que ele deveria promover palestras e que essas palestras tinham que acontecer por meio da associação ao Ministério da Saúde, com a finalidade de conscientizar a população sobre os seus direitos. E aí, como detalhamento, eu coloquei um desdobramento da finalidade ou efeito. Eu escrevi que assim os cidadãos vão poder reivindicar pela saúde pública. Agora eu vou ler para vocês a redação que eu fiz. Eu estava meio enferrujada, mas deu certo. Procure identificar cada um desses arquivos, cada uma dessas tabelas dentro do meu texto. Na música A Cara do Brasil, o compositor Celso Viáfora busca descrever as idiosincrasias da sociedade brasileira. Dentre elas, destaca-se a caracterização de um país gordo na contradição. Tais incongruências originam-se porque, embora os cidadãos sejam amparados por uma das legislações mais avançadas do mundo, na prática, muito do que é previsto não se concretiza. Este fato é evidenciado no âmbito da saúde pública no Brasil, tendo em vista que, apesar de a saúde ser um direito constitucional, a ineficiência do Estado, associada a uma cultura de falta de conhecimento das leis por parte dos brasileiros, perpetuam o país em uma contradição que exige reivindicações para ser alterada. Aqui eu fiz exatamente o que a gente conversou no nosso vídeo sobre introdução. Repertório, uma ponte, o tema e a tese. Existe exatamente a mesma estrutura envolvendo essa introdução e a que eu fiz ano passado. Em primeiro plano, a ineficiência do Estado em aplicar as leis que garantem a saúde pública dos brasileiros acentua as desigualdades socioeconômicas e é empecilho ao desenvolvimento humano. Seja pela dificuldade em administrar recursos em um território de dimensões continentais, seja pela prática de corrupção que permeia a esfera pública, a parcela mais vulnerável da população, dependente do SUS, Sistema Único de Saúde, sofre com a escassez de medicamentos, exames, leitos e profissionais da área da saúde. De acordo com o artigo 6º da Constituição Federal de 1988, a saúde é um direito social garantido a todos. Entretanto, há uma discrepância significativa entre teoria e prática, o que deve ser constantemente questionado pelos cidadãos. Ademais, a falta de conhecimento das leis por parte dos brasileiros provém de um sistema educacional falho, que não transmite a base do direito constitucional para os estudantes. No livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos, o protagonista Fabiano, desprovido do acesso ao conhecimento sobre seus direitos, acabava sendo explorado e subjugado pelos que detinham o saber. Nesse viés, no Brasil são milhares os fabianos que deixam de reivindicar seu direito à saúde por não conhecê-lo de maneira profunda. Dessa forma, a lei torna-se erroneamente barreira e não instrumento de construção da cidadania, e, por consequência, a saúde pública é entendida como privilégio e não como direito básico. Na conclusão, eu usei basicamente o mesmo esqueletinho que a gente conversou semana passada. Portanto, pode-se inferir que a importância da reivindicação da saúde pública no Brasil é um tema relevante e que carece de soluções. Sendo assim, cabe ao Ministério Público Federal fiscalizar os recursos destinados à saúde pública por meio da realização de inquéritos que sejam transparentes à população, a fim de garantir aos brasileiros o direito constitucional à saúde. Além disso, cabe ao Ministério da Educação, associado ao Ministério da Saúde, promover palestras no intuito de conscientizar a população sobre seus direitos, possibilitando a reivindicação pela saúde pública. Assim, o país que foi descrito por Celso Viáfora terá um de seus direitos básicos garantidos e será um pouco menos marcado pela contradição. Eu fechei a redação com a ideia que eu comecei o texto. Então é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu vou deixar no Drive um arquivo meio que compactando a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, para vocês fazerem exatamente o rascunho do texto antes de começar a escrever. Pode ser que demore um pouco para fazer esse rascunho, que seja meio chatinho no começo, mas é tudo questão de adaptação. E aí a ideia é que você lembre desses arquivos exatamente desse jeito na hora que você for fazer a prova do Enem e consiga fazer um projeto de texto que vá guiar a sua redação rumo ao 1000. Aí eu recomendo que vocês façam redações a partir dessa tabela e usem esses temas do Descomplica. Eu espero que o vídeo tenha sido útil e produtivo para vocês.
Não esquece de dar aquele like se você gostou, se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo que acontecer por aqui. Eu imagino o quanto deve estar sendo difícil essa fase para os vestibulandos. Naturalmente é uma situação complicada, né? Um ano de vestibular, e aí com a questão da pandemia e essa bagunça de Ministério da Educação, a gente acaba ficando meio sem norte. Mas não se desesperem, façam o trabalho de vocês, estudem, treinem, que vai dar tudo certo. Fiquem bem e um beijo!